Salvação pela fé. O capítulo 11 de Hebreus, um farol de esperança que ilumina o caminho para aqueles que desejam viver pela fé inabalável. Heróis que desafiaram as probabilidades, enfrentaram provações inimagináveis e conquistaram o impossível, tudo pela fé inabalável em Deus. Abraão, o patriarca peregrino que obedeceu ao chamado de Deus sem saber para onde ia. Sara, a mãe milagrosa que creu contra todas as probabilidades. Enoque, que caminhou com Deus e foi arrebatado para o céu. Noé, o pregador da justiça que salvou sua família do dilúvio. Moisés, o libertador que enfrentou faraós poderosos para guiar seu povo à liberdade. Mas as páginas de Hebreus 11 não se limitam aos heróis canônicos. Prepare-se para descobrir a fé extraordinária de mulheres como Raabe, a meretriz que arriscou sua vida para proteger os espias israelitas. Débora, a profetisa e líder militar que inspirou seu povo à vitória. E Ruth, a moabita leal que demonstrou fé incomparável ao seguir o Deus de Israel. Ao longo desta mensagem, você aprenderá lições valiosas para fortalecer sua própria fé. A fé transcende a lógica, crendo em Deus mesmo quando a lógica humana falha. A obediência à voz de Deus nos leva a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a correnteza. Perseverança diante das provações, encontrando forças para superar os desafios e obstáculos, sabendo que Deus está no controle. A comunhão íntima com Deus e a experiência profunda de conexão com Deus que a fé proporciona. O capítulo 11 de Hebreus é um farol de esperança e inspiração, iluminando o caminho para aqueles que desejam viver pela fé. Nesta jornada épica, encontramos heróis que enfrentaram desafios e provações com bravura e inabalável confiança em Deus. Logo no início de Hebreus 11, encontramos a essência da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ela é a base sobre a qual construímos nossa esperança, a certeza inabalável do que cremos, mesmo que nossos olhos não consigam ver. Ao longo do capítulo, somos presenteados com histórias extraordinárias de fé que desafiam a lógica e transcendem os limites do humano. Abraão, o patriarca da fé, obedeceu ao chamado de Deus e deixou sua terra natal, sem saber para onde ia. Versículos 8 a 10. Sua fé inabalável nas promessas divinas o sustentou, mesmo diante de zombaria e oposição. Sara, apesar da idade avançada e da esterilidade, Sara creu na promessa de Deus de que ela daria à luz um filho. Versículo 11. Sua fé a tornou mãe de multidões, um exemplo de que Deus age no impossível. Enoque viveu uma vida de comunhão íntima com Deus, e pela fé, foi arrebatado para o céu, sem experimentar a morte. Versículo 5. Sua história nos lembra que Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, enfrentou faraós poderosos e desafios inimagináveis. Versículos 24 a 29. Sua fé o impulsionou a agir com bravura e liderança, guiando o povo rumo à liberdade. Ao observarmos a vida dessas pessoas, podemos extrair lições valiosas para a nossa vida. A fé não se limita ao que podemos ver ou entender com a razão. Ela se baseia na confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando a lógica humana falha. A fé nos leva a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso significa ir contra a corrente ou enfrentar desafios. A fé nos aproxima de Deus, permitindo que vivenciemos uma profunda comunhão e relacionamento com Ele. Mergulhar na Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da fé, alimentando-a e fortalecendo-a. Ler e meditar nas Escrituras Sagradas nos conecta com a vontade de Deus e nos guia em nossa vida. A oração é um canal de comunicação direta com Deus, onde podemos expressar nossas necessidades, agradecer por suas bênçãos e fortalecer nossa fé. Buscar em fé e rodear-se de pessoas que compartilham a fé. A comunhão com irmãos em Cristo nos fortalece e nos inspira, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual. A fé se manifesta em nossas ações. Viver de acordo com os princípios de Deus fortalece nossa fé e nos aproxima de sua santidade. Embora a narrativa de Hebreus 11 se baseie em relatos do Antigo Testamento, as lições de fé aprendidas permanecem relevantes para o mundo moderno. Enfrentamos desafios como nunca antes. Incertezas econômicas,
Pressões sociais, conflitos armados e crises ambientais. Em meio a esse turbilhão, a fé em Deus se torna a âncora que nos dá estabilidade e esperança. Em Romanos 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. Logo, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ele afirma que a fé não surge de forma espontânea ou por mera intuição, mas sim através do contato com a mensagem da palavra de Deus, que é proclamada por meio da pregação de Cristo. Paulo define a fé como a crença inabalável em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo sua morte expiatória pelos pecados da humanidade e sua ressurreição como prova da vitória sobre a morte e garantia da vida eterna. A palavra de Cristo engloba os ensinamentos de Jesus, registrados nos evangelhos e transmitidos através da pregação e do estudo da Bíblia. Essa palavra revela o amor de Deus, o plano de salvação e o caminho para uma vida transformada em Cristo. A fé não se resume a uma mera crença religiosa. É um modo de vida que permeia todas as nossas decisões e ações. É confiar em Deus em meio às tempestades da vida, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nós. É viver com integridade e compaixão, buscando refletir o amor de Deus no mundo. Hebreus 11 não é apenas um texto histórico, mas um poderoso chamado à ação. Somos convidados a unir-nos à grande nuvem de testemunhas da fé e trilhar o caminho da confiança inabalável em Deus. Ao seguirmos o exemplo desses heróis, podemos superar nossos desafios, alcançar o propósito divino para nossas vidas e experimentar a plenitude da vida em Cristo Jesus. A fé é nascida do ouvir a palavra de Deus. Nos transforma e nos aproxima de Deus e nos conduz a uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.